próxima aqui é da banca Instituto Avança São Paulo, banca do ano de 2025. Qual é a complexidade de tempo, notação Big O do algoritmo Quicksort, pessoal, no caso médio? Bem, primeira coisa que a gente tem que se atentar, geralmente, pessoal, Quicksort, Hipsort, deixa eu colocar aqui, ó, Hip, o Hipsort e o outro lá é o Merge, né? Esses aqui são algoritmos que a gente tem como complexidade no tempo de execução. A maioria deles vai ser n log n. Ele percorre a lista inteira e mais algumas metades ali, por isso log n. No pior, no melhor, no pior, no melhor, no melhor, pior e no médio caso. Geralmente é isso, com exceção do pick. No pior caso, a gente escolhe o elemento, a gente escolhe um pivô, né, para separar ali. Quando o pivô a gente escolhe um elemento ruim e está totalmente desordenado, no pior do caso, ele acaba sendo n ao quadrado. Vai ter que percorrer duas vezes, no pior dos piores casos. Só que aqui, como a gente quer, no médio caso geralmente ele vai fazer um tempo de n log n. Então essa aqui seria a nossa alternativa. Bem, a letra A não tem como ser, porque n não tem nenhum algoritmo com exceção do insertion sort. Não, é o bubble sort. É o bubble sort e o insertion sort. No melhor caso, a gente tem ele como O de n, mas isso é no melhor caso, e a gente está vendo aqui o caso médio do Quicksort. Então não tem como ser aqui. No n ao quadrado seria, né, se fosse o pior caso, né? A gente quer o caso médio, então não é n ao quadrado. Mas se fosse o pior caso, aí a gente anotaria esse aqui, né? O de log n não tem como ser, ele vai percorrer a lista inteira pelo menos, né? Vai ser várias vezes dividido. E ó, outra coisa aqui, eu não sei se essa questão aqui tá com erro, alguma coisa de formatação. Na verdade, a gente sabe que isso aqui é n ao quadrado, né? A mesma coisa da letra C. Só que quando tem, pessoal, duas alternativas iguais, eu não sei se na prova realmente estava assim, mas não tem como ser duas alternativas iguais corretas, né? Então a gente já descartaria até mesmo por conta disso. Então a gente fica aqui com a letra B mesmo. O de n log n. Beleza, bora para a próxima aqui. A pesquisa binária, essa aqui da banca Instituto Cosupla, ano 2024. A pesquisa binária é um algoritmo empregado na computação para encontrar um item numa lista ordenada de elementos. Tá? Trata-se de complexidade do tempo desse algoritmo no pior caso. Aqui. Geralmente, quando não fala, é sempre pior. Aqui no caso falou, deu na mesma, né? A pesquisa binária, pessoal, é basicamente assim. A gente tem aqui uma lista de vetores, vamos colocar, sei lá, 2, 3, 7, 5, 6. Uma lista aqui de vetores, né? Daí ele vai pegar um elemento médio aqui, vamos supor aqui, vamos colocar mais um valor aqui, vamos colocar 10 aqui no meio. É meio feio aqui, vou colocar uma vírgula aqui. A gente vai escolher aqui um elemento aqui, vou escolher o 10. E esse 10 aqui a gente vai dividir em duas listas diferentes, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, obviamente, né? Partindo desse elemento aqui, acho que eu poderia falar de pivô, a gente divide em duas listas aqui, né? Aí a gente quer saber qual que seria a complexidade de tempo, né, desse algoritmo no pior caso. Como a gente divide a lista em duas aqui, e a gente quer o pior caso, O de 1 não poderia ser, pessoal, porque O de 1 seria no melhor caso, né? Como é no pior caso, né, que a lista está totalmente desordenada, no caso aqui, se eu for dividir aqui, ele estaria acho que no melhor caso aqui, porque ela está ordenada aqui, né? Mas vamos supor que não estivesse, porque ele quer o pior caso. Então esse aqui não foi um bom exemplo de colocar aqui. Não teria como ser o O de 1. Né? A letra B, O de N. Como ele divide a lista em 2, não tem como ser ela também. Porque não vai percorrer o vetor inteiro. Porque a gente já sabe aqui o elemento médio.
Então, não tem como ser também o valor de n aqui, né? C, log de n. Opa, log de n, pessoal. Parece ser essa aqui a alternativa certa. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na letra D. N log n. Bem, a gente já viu que não vai ser n mesmo, né? Então não vai percorrer tudo, então não tem como ser n log n. Log n parece ser a melhor alternativa aqui, porque daí ele divide pela metade, ele vai ter que percorrer ou esse lado aqui ou esse lado aqui, né? Resultando metade, metade. Esse aqui seria uma complexidade aqui mais ideal para esse caso, né? A gente eliminando aqui as absurdas, a gente consegue achar a alternativa mais adequada, né? Então, letra C, O de log n. Vamos aqui para a próxima, aqui, a última questão. Da Fundação Getúlio Vargas, FGV, do ano 2024. A complexidade de pior caso do algoritmo Insertion Sort, pessoal, para ordenação por inserção aplicado sobre uma sequência numérica com n elementos, comprimento n, usando a notação O. O de pior caso mesmo, é dada por, vamos ver as alternativas. A. O de 1 tem como ser, pessoal, porque no pior caso, pessoal, pegou o pior caso, praticamente nunca vai ser O de 1, porque vai estar desordenado, então vocês já podem descartar isso aqui. B. O de n. O de n, pessoal, ele vai percorrer a lista só uma vez. Geralmente, em algoritmos de ordenação, não tem nem como ser só n. Ele não vai percorrer só uma vez, porque ele vai ter que percorrer o vetor inteiro e daí vai ter que fazer as trocas. Então, provavelmente, ele vai percorrer aí mais de uma vez, ainda mais sendo no pior caso possível. Então, n não tem como ser. Log de n. O log de n, pessoal, não tem nem como ser, porque ele vai ter que percorrer o vetor inteiro, né? Para fazer essa ordenação aqui. Ele vai ter que percorrer e vai ter que fazer as alterações lá. Então não tem como ser isso aqui. Não é um algoritmo, por exemplo, de inserção que a gente estava vendo ali da busca binária de antes, que não precisava ficar comparando. Letra D. N log n. Opa, isso aqui parece estar mais plausível, né? Só que no Insertion Sort, pessoal, ele vai percorrer a lista inteira. Só que ele quer o pior caso. O pior caso é quando está totalmente desordenado. No pior caso, os piores casos possíveis, ele vai ter que percorrer 2 vezes a lista, praticamente. Vai ter que percorrer uma vez e mais outra vez para ficar fazendo as comparações ali. Então ele quer do pior caso mesmo. Então esse aqui não se aplica. E O de n ao quadrado. É isso aqui mesmo, pessoal, porque no pior caso, vai ter que percorrer pelo menos uma vez e mais outras vezes para ficar comparando e trocando os elementos. Então, no mínimo aí 2 vezes no pior caso possível. Então, a gente marca aqui como alternativa letra E de elefante. Eu aconselho vocês, pessoal, a essas questões, por exemplo, essa última aqui que a gente fala do Insertion Sort, também essa outra aqui que é da notação Big O, do Quicksort, que ele fala assim, a complexidade de tempo, no caso médio, no caso pior caso, geralmente vocês montar uma tabela. Pesquisem na internet, aí vocês acham uma tabela com os melhores casos. Não se prendam a decorar a tabela, procure entender o porquê que acontece. Porquê que, por exemplo, no kick, no heap, no merge, geralmente é n log n, e daí só no kick, que é no pior caso é n ao quadrado, e daí nos outros de inserção, lá, nos outros algoritmos lá de insertion, selection, bubble sort, porque a maioria deles é n ao quadrado e alguns, nos melhores casos, é só n, e também saber quais deles têm estabilidade, que tem alguns que são não estáveis, quando a comparação, por exemplo, entre 2 elementos iguais acaba sendo trocado, daí é um algoritmo não estável, e quando é estável, quando, por exemplo, o algoritmo percebe que são 2 elementos iguais, e daí não faz essa troca, daí seria um algoritmo estável, né? É importante saber esses detalhes. Geralmente, peguem essa tabela, estudem ela, procurem não decorarem, tá? Procurem entender o motivo do tempo de busca ser assim. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí essas questões. Bons estudos e um grande abraço a todos.